Fala, gente! Voltamos aí com as impressões semanais de Solo Leveling, a história do caçador mais fraco da humanidade, que muda de vida completamente depois de ganhar a habilidade de evoluir de level. E nesse episódio ele finalmente conseguiu completar o maior objetivo dele, que era conseguir salvar a mãe de uma doença que ela tinha, que afetou várias pessoas nesse mundo, desde que começaram a aparecer os portais. E caramba, que cena linda, super bem dirigida, a trilha sonora por trás. Eu vou entrar em detalhes mais à frente, mas ficou sensacional. No entanto, esse episódio recebeu o maior número de dislikes até agora da segunda temporada. O que é muito estranho, óbvio que o número de likes ainda é muito maior. Nessa segunda temporada, o padrão é no máximo 1000 dislikes. A média, inclusive, tá pelos 500, a maioria dos episódios não passa disso, e esse já passou de 2000 com só 2 dias do episódio lançado. Então, por mais que pareça pouquinho, é muito mais que o normal. Essa é que é a coisa estranha. Por que diabos teve muito mais gente que odiou esse episódio do que qualquer outro episódio que teve nessa temporada? Eu tenho 3 teorias para isso. Uma delas é engraçada. A segunda, que é o outro motivo, são 3 possibilidades, no caso do porquê isso está acontecendo. O outro motivo é meio triste, se for isso mesmo. E o terceiro motivo, eu acho sem sentido, mas é possível também. Ou talvez seja a soma desses 3 aí que levaram isso a acontecer. Eu vou explicar melhor cada um dos motivos durante o vídeo. Alguns podem estar pensando que foi alguma coisa que cortaram em comparação ao mangá, mas olha, cortaram até algumas coisas, eu vou até falar sobre elas durante o vídeo, mas não foi nada demais. Então não, eu acho que o motivo é outro. E como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 900 acumulados, e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro. E o mais importante, você vai estar apoiando mais no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, ou vídeos aí de Solo Leveling. E bom, o episódio começa exatamente onde terminou o anterior. O protagonista acabou de derrotar o Baron, e alguns estão cogitando há um bom tempo porque ele não pega as almas dos bosses desse mundo. Já mostrou em uma outra parte, ele não consegue pegar a alma dos demônios dessa dungeon. Nenhum deles. Por quê? Ele não sabe por quê, mas ele não pode pegar. Só que o dragão não é um demônio. Então esse dragão aí ele pode pegar a alma, tanto é que ele invocou de volta aí. Inclusive teve uma cena engraçada do Iron também antes. Isso aí pode não parecer importante para a maioria, mas para os fãs é. Porque uma das coisas que o pessoal gosta é que as sombras vão ficando mais simpáticas e com mais personalidade com o tempo. Principalmente uma que vai aparecer mais à frente. Então o anime ficar cortando as partes engraçadas delas tira um pouco desse carisma que as sombras vão ganhando com o tempo. Então, embora pareça um negócio que nem vale a pena comentar, tem relevância assim eles colocarem esse tipo de coisa. Inclusive a cara da Ezio, quando ele invoca lá, a cara de surpresa dela, ficou muito bonitinha. Na verdade, outra parte ficou muito bonitinha dela. Quando ele tá olhando lá todos os dados, todas as coisas que ele ganhou. Alguns reclamando até que eles não colocam sempre todos os dados do lote, atributos, etc. Eles colocaram certinho aí dessa vez. Uma curiosidade é que na versão japonesa, tudo isso aí, todos esses quadros aparecem em japonês. Na versão global, eles deixaram em inglês. Você vê que não é traduzido aí, os quadros estão realmente, oficialmente na versão, tá tudo escrito em inglês. O nome dos itens, ganho de atributos e tal. Então ele ganhou basicamente um bando de recompensas aí por completar toda a dungeon, 100 andares da dungeon, mais um bando de itens que ele ganhou do Baron, aquela espada enorme que o Baron estava usando antes, as adagas que o Baron estava usando, obviamente que ele vai usar, que são mais fortes que a dele. Então ele ganhou uma pancada de coisa aí que vocês vão ver ele usando mais à frente aí. Tem os itens também que ele equipa, mas a gente não vê. Tem inclusive uma referência a RPG, porque tem alguns itens que você une eles, você pega 3 caso itens que são de um conjunto, e aí você ganha atributos extras por causa disso, então tem todo o sistema de RPG aí. E claro, ele conseguiu os itens para fazer o Elixir para a mãe dele, é um negócio que ele tá mais preocupado. Ele inclusive conseguiu fazer 6 deles. Mas a Sil tá tentando falar com ele, enquanto isso tá muito bonitinho, porque ela querendo fazer uma festa e tá um banquete, e aí ele tá dando nem bola, ele tá preocupado, obviamente, em fazer um negócio pra mãe dele ali. Então ela falando ali por trás, você prestar atenção na voz dela, ficou muito fofinho. Bora pra festa, vai ser uma festa legal e tal. Ela falando ali com ele, dando nem bola. Eu fiquei até voltando nessa cena porque me chamou a atenção. Mas bom, ele consegue aí o Elixir pra mãe dele, obviamente ele quer voltar correndo pra testar esse negócio, faz perfeito sentido. E aí ele ganha uma habilidade nova, inclusive, que é trocar de lugar com as sombras dele, que tem até um cooldown longo, ele só pode usar a cada 3 horas, mas ainda assim é ótimo o negócio, e é teleporte basicamente, muito útil pra ele. E ele deixou várias sombras, inclusive na Terra, lembra que ele deixou caso patrulhando o local e tal, aquilo lá não era só naquele momento, aquilo lá ele deixou permanentemente. Tem até também as sombras na sombra da irmã dele, então ele deixou um bando de sombra por lá, é só ele trocar com uma delas. Então foi exatamente o que ele fez.
O triste é que a Sil tava doido lá pra voltar com ele, tem uma festa lá, como ela deixou bem claro, e ele vai embora do nada, ele só se despede dela e a gente se vê por aí. E ela aparece no finalzinho que antes dele ir embora tá tentando se declarar pra ele, só que nem dá tempo. Porque quando ela abre o olho lá, ele já desapareceu. Então dá muita pena dela. Inclusive eu gostei bem mais dessa cena no anime em comparação ao mangá. No mangá é bonitinho também, mas a falta da dublagem dela ali, inclusive naquela cena que ela tenta falar com ele e ele não tá escutando, faz uma grande diferença. Inclusive a cena do final, no mangá não dava essa impressão que ela tava tentando se declarar pra ele, porque que gosta dele e tal. Enquanto no anime dá essa impressão muito forte, ainda mais com a coradinha de leve que ela dá lá. Uma pena realmente que ela participou tão pouco. Alguns estão curiosos se ela volta ou não, eu já expliquei isso no vídeo anterior, no finalzinho dele. Eu dei os spoilers lá, falei também sobre a obra que é a continuação dessa, que tem o filho do protagonista como o protagonista da história. Dá uma olhada no final desse vídeo aí que tem as informações que vocês querem, mas obviamente é spoiler. Mas bom, segue aí e vem a parte principal, ele conseguindo lá trazer a mãe dele de volta. É muito legal como eles colocam ele tremendo lá, porque ele tá morrendo de medo de não dar certo aquilo lá. É a única chance que ele teve até agora. No caso, tudo que ele fez até agora foi pra isso, ficar mais forte e tal, ralar tanto. E todos esses anos também, antes disso, de ganhar os poderes, ele ficou sustentando lá a mãe dele no hospital, que era bem caro, por causa da irmã dele também. Então, tudo é pra esse momento. Então faz sentido esse nervosismo todo dele, se aquilo vai dar certo ou não, essa ansiedade até. E bom, dá certo. E a cena é muito bonita, porque vem a luz pelo lado de fora, vai cobrindo a cama, depois vem a cortina, e aí finalmente mostra a mãe dele. E com uma trilha sonora emocionante por trás ainda, que eleva obviamente o momento. Então olha, muito legal a cena, adorei. Quando começou a trilha sonora ali, e letrada ainda, não, eles vão caprichar nesse negócio, tava na cara. Óbvio que a direção de Solo Leveling, ela tá comentando que o diretor é novo, mas tá saindo bem, tende a fazer um trabalho melhor, eles sabem valorizar as cenas principais, mas ainda assim eu fico meio temeroso. Será que vão dar basicamente a devida atenção a essa cena? E deram. Animação super caprichada, detalhada. O protagonista também cai no choro lá. Não tem como, é a mãe dele, pô. Então faz perfeito sentido ele desmoronar ali. Tem uma discussão sobre isso até, mas eu vou levantá-la mais à frente, sobre esse negócio da frieza dele, porque ele é tão frio em algumas situações, aí nessa aí ele parece uma pessoa normal e tal. Alguns alegam, porque é mãe é um negócio diferente. Em parte sim, mas não é só isso. A irmã dele chegando também, chorando lá. Reparem no nível de detalhes da cena, porque isso amplifica. Quanto mais detalhada a cena, em cenas principalmente dramáticas, mais forte fica, mais pesado fica. Então, olha, trabalho sensacional, dirigiram direitinho, todos os momentos lá, ficou melhor que o mangá, inclusive. O mangá é legal, eu gosto do mangá, mas olha, incomparável. Nessa cena aí, o anime matou a pau. Excelente, não tem o que reclamar, tem nada pra falar. Bem emocionante, realmente. E é o mais importante, tem que emocionar o público também, né? Não só o protagonista ficar emocionado. Tem a volta deles pra casa, essa parte é curiosa, porque isso aí só acontece mais à frente. Seria cronologicamente depois daquela parte do treino que veio depois nesse episódio, mas eles adiantaram essa cena já, pra ter um momentinho família ali da mãe voltando pra casa. Então, bonitinha a cena, caso ela ficou uma semana aí sem protagonista na casa e fez uma bagunça. Também explica por que eles não deixaram essa casa até agora. O protagonista pode comprar uma casa muito melhor pra eles, ele tem dinheiro pra caramba agora. Pra que eles estão nesse apartamentozinho aí, em vez de irem pro lugar mais luxuoso? Bom, explica melhor um pouco no mangá essa parte, mas eles estão esperando o pai dele voltar. A mãe, principalmente. Ela não quer sair daí porque ela ainda aguarda que o pai volte. Ele desapareceu há um bom tempo, ele não foi colocado como morto, mas como ele não voltou lá do portal, eu considero que ele morreu. Eles até explicam que ele era um bombeiro até antes de se tornar um caçador. E a gente sabe que ele voltou, inclusive. Ele apareceu já em episódios anteriores, mas até agora não deu as caras de novo. E tinha até ele, o spoiler dele, na opening. Então ele ficou preso lá no portal por anos, mas conseguiu voltar agora. Então ele tem muita coisa pra explicar, com certeza também. Ele parece saber de muita coisa que vai acontecer e tal, vários dos mistérios aí da história e as coisas por trás desses portais. Mas o ponto é que o pai é o motivo aí deles nunca terem se mudado desse local e o protagonista não ter proposto também. Caso até quando tava com a irmã dele, que eles fossem para um apartamento melhor. Tem uma parte antes disso que é engraçada, com o doutor lá, tem um pedacinho disso até no anime, mas tem uma parte de comédia depois. Porque aí mostra que o doutor meio que parece que liberou eles, né? Só que no original ele não queria liberar, porque ele é um caso raríssimo, é a primeira pessoa a conseguir voltar desse coma aí, por causa da doença da mana. Então a mãe dele, como é a primeira, é óbvio que o cara tá interessado. Pô, o que aconteceu? Ele vai querer fazer um bando de teste com ela. Só que aí o cara explica pra ele que o cara que tá pedindo pra liberar a mãe dele, porque ela tá 100% saudável e tal, é um rank S.
Aí o cara, opa, aí ele já muda lá, então deixa, é melhor, né? Tipo, ela tem direito de sair e tudo mais. Então, o modo como colocaram o negócio meio que na cara de pau, ele queria fazer uma coisa quando descobriu que tinha um Rank S por trás dela, aí, opa, não, deixa quieto. Então ficou engraçado essa parte, mas isso aí só tem no mangá. Não é nada demais, não faz diferença realmente, mas é um cortezinho, eu acho que vale comentar. Então vai seguindo aí, o protagonista é chamado de novo no mangá, mostra mais e tal, ele na rua, o telefone dele tocando e tal. Ali não, ali só dão a entender que ligaram pra ele, já falaram com ele lá e até chamaram ele pra convocar ele pra ir pra aquela ilha lá das formigas. Eles precisam do máximo de Rank S possível. E aí aparecem inclusive os Rank S do Japão. Um deles ficou super de olho na Rai, inclusive, que é esse cara aí da máscara. Ele também tem problema com o cheiro das coisas, tem bastante sensibilidade. E ele olha pra ela e vê que ela tá com um negocinho no rosto também. Nota que ela tem um negócio parecido. Mas ele fala que queria saber falar coreano pra poder se comunicar com ela, ele corando lá. Então tiraram isso aí. Não tem nada demais também, porque esse personagem não vai ser tão importante e tal, com o negócio da rainha. Mas é uma partezinha de comédia que tinha ali. Então, de novo, eu acho que vale citar. O outro corte que teve, e esse aí eu vi gente reclamando, é a luta que teve entre os Ranks A, que é esse cara aí, que é o líder de uma guild que tem na Coreia, e essa garota aí, que é a tradutora pro grupo de Rank S. Tem regras, é pra cada um pegar no pulso do outro, não pode matar nem nada, mas no fim das contas o cara acaba ganhando. Em geral, ele diz que o motivo é que ela não tem experiência em combate com humanos, que não seguem padrões e tudo mais, então por isso que ela perdeu bem fácil até pra ele. Então tem isso, mas não tem nada demais. Honestamente, essa parte aí eu não acho que faz muita falta. O mais interessante é a luta dos Rank S, que vai acontecer. O anime até termina com esse ganchinho. E obviamente você fica curioso, quem vai ganhar? O time da Coreia aí ou o time do Japão? E o protagonista não vai fazer nada, ele foi até lá. Ele não vai lutar com ninguém. Então tem obviamente umas coisas que você fica curioso aí pro próximo episódio. E antes que eu me esqueça, comentaram brevemente sobre o Thomas, e é uma abordagem um tanto quanto diferente comparado à abordagem do mangá. Eu até comentei de uma cena dele que tinha, no caso cronologicamente, era pra ter colocado no episódio passado e cortaram fora. Então eu tô achando que podem tentar usar ele como gancho pra próxima temporada. É uma possibilidade, a gente vai ter que aguardar pra descobrir. Mas sem dúvida, o chamariz do episódio é a cena da mãe. Aquilo lá é basicamente o clímax que tem nesse episódio. E ficou muito bom. Então por que diabos esse episódio tá com o maior número de dislikes até agora? Bom, motivo 1 possível. Eu vi muita gente que adorou essa personagem, a Esil. Acharam ela fofinha, divertida, estavam shippando ela com o protagonista. Aconteceu a mesma coisa quando ela apareceu aí no mangá. Só que no anime o efeito foi amplificado ainda, porque eles estavam caprichando nela. Eles estão detalhando mais o design dela, se vocês notarem todas as cenas. Eu acho que os animadores gostaram dela, sei lá, ou o diretor gosta dela, não sei. Mas eles estavam se dando o trabalho de detalhar muito mais o design dela do que eles detalham geralmente até o da Rain, que é uma heroína importante da história. Então, óbvio que tem cenas bonitas da Rain, não tô falando que não tem. Mas em vários momentos não tá tão detalhado quanto tava o Decil, não. Eles capricharam muito quando estavam desenhando ela, a maioria do tempo. Então acho que até o staff do anime se rendeu a ela. E ela saiu da história. O protagonista deu um tchauzinho pra ela e é isso. Acabou a participação dela na história. Obviamente, alguns podem não ter gostado disso, porque queriam que ela ficasse lá junto do protagonista, ou que, no caso, ele não desse só aquele tchau frio pra ela, falou aí, tchau. Então, alguns podem não ter gostado disso. Então, isso pode ter gerado um númerozinho maior ali que o normal de dislikes. Perfeitamente possível. Já vi esse tipo de coisa acontecer. Não é nada crítico, mas uma coisinha boba lá, como uma personagem que o pessoal gostava, no caso, saiu naquele episódio, ou o protagonista destratou ela, ou algo parecido, e o pessoal já dá uns dislikes lá. Minha waifu saiu da história, dislike, basicamente isso. Então, como eu falei, uma das coisas que pode ser o motivo é engraçado. Se for isso, isso é engraçado mesmo, honestamente. O pessoal revoltado porque tiraram a waifu da história e o pessoal gostou. Outro motivo possível, e esse seria só triste mesmo, mas eu vi algumas pessoas reclamando disso, igual eu vi gente reclamando da Sil também, era sobre o protagonista chorar. Que ele estava todo frio antes e tal, em todas as situações que se mostrou até agora. Frio calculista ainda por cima, executava alguns planos até para matar algumas pessoas, para tornar em sombra, então altas coisas lá, que exigiam uma frieza absurda, e ele fazia sem problema nenhum. E aí agora ele tá todo choroso e tal, parece uma pessoa normal, um mano normal, quando tá com a mãe. Olha, gente, um é a mãe. É um negócio um pouquinho mais importante, né? Tá bom, tem mãe que é ruim, aí não conta, mas a dele não era uma mãe ruim. Até mostra um flashback ali pra exacerbar que era uma boa mãe, que ganhou até uma cicatriz protegendo ele. Então aquilo lá dá um up maior ainda em todo esse sentimento, no caso, de amor que ele tem por ela. Então eu acho que é perfeitamente justificável a parte que ele chora lá. Mas um dos motivos que ele não mostra a frieza toda, se mostra mais humano, em várias outras situações, até o anime tá melhorando isso, porque ele mesmo fica achando estranho as partes que ele é frio pra caramba.
Ele às vezes fica se olhando no espelho, como uma cena lá que eu destaquei, que o anime criou, mas faz sentido. Eu acho que tá meio óbvio já, mas quando ele não tá lutando, ele fica mais humano. Tanto é que ele contesta algumas coisas que ele faz durante a luta. O motivo disso é o sistema. Você fala desde o começo. Ele fala que o sistema tá mudando ele, tá deixando ele mais frio, tá tirando as emoções dele. Ele até comenta que ele perdeu um bando de emoções lá, só que não perdeu todas. Claramente ele tem um pouco ainda aí. O sistema está criando basicamente o guerreiro perfeito. O guerreiro perfeito toma decisões extremamente frias em batalha, ele não se emociona com nada. Isso não é spoiler, porque a gente viu na primeira temporada que ele estava comentando disso, que o sistema parecia que estava anulando as emoções dele cada vez mais com o tempo. E o motivo é isso. Para um guerreiro ideal, não é bom que ele seja todo emocionado e tal, se desespere, algo parecido. É bom que ele fique o mais frio possível e pense racionalmente durante as lutas. Então é por isso que durante as lutas ele é todo frio e em outros momentos aí tá liberado para ele ter emoções de novo, porque nesse momento não tem utilidade nenhuma pro sistema lá manter ele sem sentimentos. Inclusive, nesse episódio, tem ele pensando algo nessas linhas, que nesse tempo aí, desde que ele se tornou um caçador, inclusive ganhou esse sistema por trás, ele mudou, ele cruzou uma linha, inclusive, que é matar pessoas, e ele não pode mais voltar atrás. Ele mudou, ou foi mudado pelo sistema. Alguns criticam isso porque ao invés de ter um desenvolvimento para se tornar desse jeito aí com o tempo devido à necessidade, o protagonista está sendo manipulado por um sistema que está fazendo uma lavagem cerebral nele para se tornar outra pessoa. Então é basicamente como se fosse um hack. O sistema vai lá e modifica o cérebro dele para deixar do jeito que ele quiser, entendeu? É mais legal quando essas mudanças vêm gradualmente através de várias situações que o personagem vai enfrentando. E ele vai vendo a necessidade dessas mudanças. Eu entendo que critica isso, realmente se torna mais valoroso quando a mudança vem da própria pessoa e não de alguma coisa que está manipulando o cérebro dela, como é o caso aqui. Ainda assim, tem uma explicação. Mas algumas pessoas não gostaram, hein, que ele ficou todo choroso e tal, preferem ele frio o tempo inteiro. Então ele podia ter abraçado a mãe e tal, mas ficar chorando desse jeito aí, não. Então, o número de dislikes também pode ter vindo disso? Pode, eu vi reclamações sobre isso. E que o anime aumentou a parte dele chorando. No mangá é basicamente 2 quadrinhos, esse e esse. O anime criou toda uma cena fluida lá, bonita pra caramba, bem mais trabalhada. Eu falei, o anime melhorou pra caramba essa cena. No mangá é legalzinho, no anime ficou um negócio outro nível. Então só tem elogios a isso. Só que isso é muito triste, você não querer que o personagem tenha um pouco de humanidade, de emoção. Eu achei muito legal, muito bonita a cena. Não vi nada demais nela. Na verdade, eu até daria mais pontos por essa cena, ao invés de tirar pontos, como algumas pessoas podem ter feito. E o terceiro motivo seria o corte aí da luta dos Rank A, que realmente cortaram, eu não vou colocar, claramente. Mas vai ter a luta dos Rank S, que é mais importante. A dos Rank A, como eu falei, eu não acho muito importante, mas tem gente que pode ter achado. Então eu vi até uma pessoa alegando que cortaram um bando de coisa nesse episódio. Não, cortaram um pouquinho de coisa. Tem outros episódios que cortaram muito mais coisa que esse. Então esse, em comparação, cortaram a maioria das coisas, não tem nada demais. Essa luta dos Rank A aí não tem grande importância, mas tem gente que pode ter ficado nervosa com isso, que leu o mangá, e aí deu um dislike ali porque cortaram essa cena e a pessoa queria ver essa cena animada. Pra mim, a maior probabilidade é a engraçada, ou seja, a primeira. E bom, nesse episódio eram mais 4 capítulos do mangá, foram do capítulo 88 ao capítulo 91. Então quem quiser continuar no mangá é a partir do capítulo 92. Mas bom, excelente episódio, eu achei pelo menos, mas comentem a opinião de vocês também, o que vocês acharam do episódio. E claro, dessa cena principal aí, acharam emocionante também? E bom, gente, é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.